encerrando então essa jornada no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos fechar o capítulo 25, do verso 31 ao verso 46. Assim diz a palavra do nosso Deus. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que os fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Bendito Deus, nós te louvamos, te bendizemos nesta manhã pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença, estarmos diante da tua palavra e sermos, ó Pai, por ela alimentados, fortalecidos, exortados, edificados, Deus. Meu Deus, por misericórdia que formos ouvir aqui, o que vai ser exposto, a tua verdade, a tua palavra, que ela não volte vazia, que os nossos corações, os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor quer falar com a gente aqui nessa manhã. Possamos levar a sério, Deus, aquilo que o Senhor deixou registrado para nós. Que ela possa produzir frutos de mudança, de arrependimento, de vida, para a glória do Senhor. Nós pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Vai chover estrela, sol e lua se esconder. Jesus virá na glória do poder. Lamento para todo que zombou da fé, mas aqueles que são seus o aplaudirão de pé. Vai chover estrela, sol e lua se esconder. Jesus virá na glória do poder. Lamento para todo que zombou da fé, mas aqueles que são seus o aplaudirão de pé. O refrão dessa música do Estênios Márcios, ele descreve dois aspectos da volta de Cristo que estão justamente no texto que a gente acabou de ler. O primeiro se trata da volta de Cristo. Ela será uma volta gloriosa, será uma volta visível, será uma volta majestosa. Se quando Cristo veio a primeira vez, ele passou despercebido por muitos. Meus irmãos, quando Jesus voltar, em poder, em glória, será impossível não reconhecer e não ver a majestade do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus.
Mas ele também mostra nessa canção que, a despeito desse dia ser glorioso, desse dia ser maravilhoso, desse dia ser inesquecível, ele não vai ser um dia feliz para todos. Para alguns, e aqui na música ele diz, para aqueles que zombaram da fé, daqueles que desprezaram o Senhor, será um dia de lamento, será um dia de tristeza. Mas para aqueles que são seus, que aguardam com expectativa a volta dele, será um dia de alegria, de júbilo. O que esperar desse dia da volta de Jesus? Nós estamos encerrando hoje o sermão profético de Jesus, o último grande discurso do nosso Salvador, que começou lá no capítulo 24, quando os discípulos perguntam a Jesus: Jesus, quando vão acontecer essas coisas? Logo depois de Jesus ter dito a respeito da destruição do templo e de que aquela geração sofreria o juízo do Senhor. E então Jesus começou a falar sobre sinais, sobre tribulações, sobre vigilância. Jesus abriu meio que uma espécie de parênteses, contando parábolas, falando e ensinando para os seus discípulos e para a gente como devemos esperar a sua volta. Vigiando, sem se preocupar tanto com os sinais, mas em viver uma vida aqui na presença do Senhor, para a glória do Senhor. E ele fecha então esse parênteses e volta aqui nesse texto, chegando ao momento decisivo do sermão, mas também um momento decisivo de toda a história. Nosso Senhor Jesus, ele voltará. Jesus virá. E o que vai acontecer quando Jesus vier? O texto traz para a gente 3 coisas. Primeiro, ele reunirá as nações diante de si. Verso 31 ao verso 32, a parte A. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade. Assim começa o texto. Apesar de usar aqui uma linguagem parabólica, metafórica, Jesus não está falando mais de sinais, Jesus não está contando uma parábola, nem trazendo uma ilustração sobre vigilância. Jesus está falando aqui diretamente sobre esse dia, o dia glorioso da sua volta. E ele usa aqui um título carregado de significado. O Filho do Homem. Nós lemos aqui em Daniel capítulo 7. Um texto em que o Filho do Homem, ele recebe do Ancião de Dias, do Senhor, o domínio eterno, a glória e o reino. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é: esse que você está vendo não é somente um mestre, não é somente um profeta, não é apenas um líder espiritual. Esse que vocês estão vendo caminhando com vocês, ele é o juiz de toda a terra. Ele é o Messias prometido, ele é o rei escatológico, ele é o consumador de todas as coisas. Jesus virá, o Filho do Homem virá, e ele virá na sua majestade. Essa palavra aqui é a palavra glória, para majestade aqui é glória, doxa, traz peso, esplendor. Meus irmãos, quando Jesus voltar, ele não virá em humilhação. Ele não virá como veio a primeira vez, como aquele que foi cuspido, açoitado, coroado com espinhos. Ele virá como rei. Jesus, na sua humilhação, na sua humanidade, ele veio como cordeiro, ele veio para se entregar por nós. Mas na sua segunda e gloriosa vinda, Jesus virá como leão para julgar, reinar e governar sobre a terra. Será um momento de muita glória, de muito esplendor, de muito brilho. Em 2022, o mundo acompanhou e parou a morte da rainha Elizabeth e a coroação do seu filho, Charles III. E quem viu que foi um evento de muita pompa, as roupas bonitas, toda aquela homenagem, o desfile, solenidade. Mas, meu irmão, não se compara ao dia da volta de Jesus. Porque naquele dia não será um rei terreno, não será num templo, num palácio físico. O rei do universo vai manifestar a sua glória em toda a criação, para toda a criação. O texto diz que ele virá acompanhado de todos os seus anjos. Veja, não será um evento discreto. Não será em segredo, não será simbólico, será visível, será glorioso, será para que
todos os olhos vejam o Rei dos céus descendo sobre a terra. E ele se assentará no seu trono. E aqui nós temos uma linguagem judicial. Jesus assumirá o posto, a posição de juiz. E muitos negam isso. Muitos não conseguem enxergar. Como assim? Jesus, juiz, não conhecem ou rejeitam, têm dificuldade para pensar em Jesus nessa posição. Mas veja o que João diz, registrou no seu Evangelho, capítulo 5, verso 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. No verso 27 do capítulo 5, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Aqui é Jesus falando a respeito dele mesmo. O Pai confiou ao Filho o julgamento. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 9, ele vai dizer também, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo declara que todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor na terra, nos céus, embaixo da terra. E Jesus aqui está confirmando essa verdade. Todas as nações verão, serão reunidas na sua presença, se dobrarão diante dele, confessarão que ele é Senhor. Todas as nações. É interessante a gente pensar na era que a gente tem de informação muito rápida, dos streams que aí facilitam a gente acompanhar eventos que acontecem ao redor do mundo. Só para os irmãos terem ideia, na final da última Copa, estima-se que 1,5 bilhão de pessoas acompanharam a final. As últimas Olimpíadas, estima-se que cerca de 5,5 bilhões de pessoas acompanharam as Olimpíadas. A última volta da França, ou as últimas voltas da França, foram acompanhadas por cerca de 3,5 bilhões de pessoas. É muita gente. A gente está um palmo aqui de ver notícias e acompanhar eventos em tempo real. Mas o texto diz que não serão apenas 1, 2, 3. Todos, sem distinção, todos comparecerão diante do juiz de toda a terra. Desde Adão até o último ser humano que nascer, todos vão comparecer diante de Jesus. Mas pastor, e os que morreram? Eles vão ressuscitar para o juízo. João registra em Apocalipse 20, 13, o mar dará os seus mortos. Não importa onde você morreu. Se foi no mar, se foi no deserto, se foi numa grande cidade, quando Jesus vier, todos os homens vão comparecer diante dele. E veja algo solene que a gente tem aqui. É o próprio rei quem reúne. Assim como para salvar o homem, é Deus que vai atrás do homem, é Deus que vai atrás do pecador, chamar esse homem para que ele se arrependa. No juízo também, Deus vai atrás dos homens. Porque ninguém quer chegar diante desse dia. Todos querem fugir diante da realidade, diante da verdade, diante do juízo do Senhor. Mas Ele irá reunir todas as nações, todas as pessoas. Naquele dia você não poderá dizer, eu não estou muito afim de não. Eu não vou não. Eu vou dar um atestado, eu vou fugir. A gente vê na nossa justiça terrena isso acontecendo. Pessoas que escapam da justiça, que contratam advogados, que pagam, subornam, mentem, fogem. Mas diante do juiz de toda a terra, todos, não vai ter jeitinho, meus irmãos. Todos comparecerão diante do Senhor. Eu e você estaremos lá. Você já pensou sobre isso? Você já pensou que um dia você terá que prestar contas da sua vida diante do Senhor? Você estará diante do justo juiz.
Você já parou para pensar sobre isso? Você já considerou sobre isso? Quando Jesus vier, ele irá juntar todos, sem exceção, todos diante dele. Mas além de juntar, o texto diz que nesse dia, depois de juntar todos os povos, ele irá separar aqueles que são seus dos que não são. É o que diz a sequência do texto 32b e verso 33. O texto nos informa que quando Jesus vier, depois de reunir, ele irá separar. O texto diz que o rei separará uns e outros, como o pastor separa os cabritos das suas ovelhas. Veja que a reunião, o ajuntamento é todo mundo, sem distinção. Mas na hora de separar, não será por nações, não será por igrejas, não será por famílias, é uns dos outros, indivíduo por indivíduo. Aqueles que estavam misturados durante toda a história serão, nesse dia, definitivamente distinguidos, se são do Senhor ou se não são. E naquela época, no tempo de Jesus, era muito comum nos rebanhos se misturar as ovelhas e os cabritos. Cabrito aqui é a mesma coisa que bode. Para a gente, eu acho que é uma linguagem um pouco mais familiar. O bode. Aos olhos humanos, se olhava assim, parecia que era a mesma coisa. Estava tudo ali junto. Mas no final do dia, sempre era separado as ovelhas dos cabritos, dos bodes. E a ovelha é um animal diferente. É um animal dócil, é um animal frágil. Jesus diz que é um animal que conhece a voz do seu pastor, reconhece a voz do seu pastor, segue o seu pastor. O bode não, a natureza do bode é diferente. O bode é um bicho inquieto, errante, independente. Não sei se vocês já viram criação de bode. Bode não respeita cerca, pula cerca, arrebenta cerca, come o que vê pela frente. É rebelde. Não tem limite, dá chifrada. A natureza de bode e de ovelha é diferente. E é exatamente essa diferença que Jesus está usando aqui como figura. Ovelha e bode são diferentes, embora possam estar juntos. Agora veja, eu não sei quem é ovelha e eu não sei quem é bode. É possível que no nosso rebanho haja ovelhas e bodes, ou bodes juntos de ovelhas. Você também não conhece. A gente vê somente o exterior. Mas Jesus conhece os nossos corações. Jesus sabe exatamente quem é dele e quem não é. Por isso, quem vai separar e quem pode separar é somente ele nesse grande dia. Lembra lá da parábola do joio e do trigo? Quando Jesus conta justamente a respeito do reino e vai falar que um dia o inimigo semeou entre o trigo joio, e o joio e o trigo cresceram juntos e são parecidos. Quem não conhece não consegue distinguir, eles crescem, o joio vai crescendo, enrolando ali no trigo, para você tirar é perigoso, porque você pode arrancar o trigo junto. E aí os discípulos falam, Jesus, vamos arrancar o joio também. E aí Jesus falou, não, senhor. Não, porque isso está reservado para a consumação do século. Porque somente o Senhor Jesus pode separar com justiça perfeita. Que é o que o texto está descrevendo aqui. Jesus, nesse dia, vai separar com justiça perfeita. E ele diz aqui, as ovelhas eu vou colocar à minha direita e os bodes à esquerda. E aqui, longe da gente pensar em alguma associação, alguns fazem até gracinha com relação a isso, né? Mas, meu irmão, não tem nada a ver com política, tá? Antes que você possa pensar a respeito disso. Trata-se aqui de uma distinção definitiva. A direita representa aqui o lugar de favor, a esquerda o lugar de rejeição. Pense, aqui na igreja nós somos divididos bem certinho, né? Temos a fileira da direita, temos a fileira da esquerda. Naquele dia, meus irmãos, nós não iremos, não poderá existir troca de fileira.
Se você estiver na direita, você vai ficar na direita. Se você estiver na esquerda, é lá que você estará. Não haverá meio termo, não haverá como trocar de lugar. Ou você estará do lado das ovelhas, ou você será contado como os bodes. É a separação final. Não haverá recurso, como na nossa justiça ainda tem, os homens apelando às instâncias. Naquele dia não haverá apelação. Naquele dia a distinção, a separação será final. Não existe ovelha híbrida, assim como não existe também bode híbrido. Não existe meio termo espiritual. Ou se é ovelha, ou se é bode, ou se é de Cristo, ou não é. J.C. Riley, um pastor, um bispo anglicano, ele diz que naquele dia, todas as nossas distinções, nossos rótulos terrenos vão desaparecer. Não importa quem é rico, quem é pobre, o seu status, a sua tradição religiosa, o seu cargo, tudo isso naquele dia vai ser irrelevante. A única coisa que vai permanecer é: você pertence a Cristo ou você não pertence a Cristo. Essa é uma condição, irmãos, que não poderá ser alterada. Quando Jesus separar no grande dia, será em definitivo. Por isso, esse texto é tão urgente e deve despertar em nós um senso de urgência. Hoje nós estamos misturados, vivemos em um rebanho misturado. Na igreja visível do Senhor há bodes. E nós precisamos nos perguntar, nós precisamos responder a esse alerta. Precisamos que a nossa alma responda isso. De que lado nós vamos estar nesse dia? De que lado você vai estar nesse dia? Você será contado como ovelha ou você será contado como bode? Você será contado como um filho de Deus ou você será contado como um filho das trevas? De que lado você estará? Você pode responder isso com convicção, com paz, com clareza. Você pode responder para você. Você pode dormir em paz com essa pedrada, como dizem aí. De que lado você estará? Mas o texto termina para nós, dizendo que nesse dia, depois de juntar todas as nações, depois de separar aqueles que são seus e os que não são, Jesus sentenciará cada um ao seu destino eterno. Verso 34 ao verso 46. Depois de reunir, depois de separar, o rei aqui pronuncia a sentença e o texto aqui alcança o seu ápice, o seu ponto mais solene. Ele se volta aqui primeiro aos que estão à sua direita e diz: vinde, benditos de meu Pai. Vinde, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja a ordem que Jesus apresenta aqui. Antes de mencionar qualquer obra, o que aquelas pessoas fizeram ou deixaram de fazer, Jesus chama as ovelhas de benditos. Benditos do meu Pai. A herança para essas ovelhas, irmãos, já estava preparada antes mesmo que elas existissem. Antes que elas tivessem feito o bem ou o mal. E isso aponta para a soberana eleição de Deus. O reino, a escolha das ovelhas, isso não foi de improviso. Não foi construído depois que eles se converteram. Foi preparado desde a fundação do mundo. Deus já havia preparado e já havia determinado e já sabia exatamente quem são os seus. Isso é graça. Não é mérito, não é conquista, não é desempenho. Isso é favor imerecido. A base da nossa salvação e a base dessa distinção que acontecerá naquele dia não serão as nossas obras, mas a graça do nosso eterno Pai. As obras aqui, na verdade, aparecem como evidência de que essas pessoas são ovelhas, e não a causa de se tornarem ovelhas. É por isso que é interessante como Cristo coloca aqui.
Ele fala as ações de comer, dar de comer, de vestir, visitar. E essas pessoas perguntam, mas Senhor, quando foi que a gente fez isso? Quando foi que te visitamos? Quando foi que demos de comer? Quando foi que demos de beber? Porque essas pessoas, meus irmãos, não tinham uma mentalidade de crédito espiritual, no sentido de, eu vou anotar aqui tudo que eu estou fazendo. E lá no dia eu vou falar, ó Jesus, eu fiz isso, fiz aquilo, deixei de fazer isso. Eles não tinham essa mentalidade. Eles não estavam acumulando pontos para apresentar lá no dia do juízo e falar, olha Senhor, meus pontos positivos. Olha o que eu fiz pelo Senhor. Eles serviam de forma natural. Agiam como fruto de uma vida que foi transformada. E é justamente nesses termos que a gente encontra, por exemplo, Paulo, quando escreve lá em Efésios capítulo 2, dizendo que o Senhor nos deu vida em Cristo quando nós estávamos mortos. E que isso foi graça mediante a fé, não foi por obras. Mas Ele nos deu vida, nos salvou, nos resgatou para boas obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nela. E aqui estão alguns exemplos dessas obras. Amar o próximo, servir ao próximo, acudir os mais fracos. Então, meus irmãos, não se engane, o que é dito aqui não é que a nossa salvação e a escolha, a separação de Cristo será baseado simplesmente por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. É pela graça de Deus. É a graça vista na prática, como ela se manifesta na vida daqueles que são do Senhor. Agora veja o contraste terrível que o Senhor Jesus traz aqui. O mesmo exemplo, só que de forma negativa. O rei se volta para os que estão à sua esquerda, para os bodes, e diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Meus irmãos, que sentença terrível. Que palavras duras de serem ouvidas. Apartai-vos. Vão para longe. Separação definitiva da presença graciosa de Deus. Malditos. Não benditos, são malditos. E o destino dessas pessoas, o fogo eterno. Que foi preparado para o diabo e seus anjos. A mesma palavra, assim como o reino foi preparado por Deus. Esse lugar foi preparado por Deus. O rei dos céus é rei sobre o inferno também. Quem acha que Satanás vai ficar lá no inferno reinando, isso é mentira, ele vai estar sofrendo junto. Ele não manda em nada, ele não manda em lugar nenhum. Ele sofrerá também naquele lugar. Ele não mandará em nada, ele não manda em nada. Nós vemos aqui, irmãos, o aspecto da justiça do Senhor, da justiça do Rei. Assim como a sua graça é real, a sua justiça, igualmente também, ela é real, ela é verdadeira. E observe quais são os pecados que esses homens cometeram aqui. Foram pecados na ordem da omissão. Eles deixaram de fazer. E muitas vezes a gente só se preocupa com aqueles pecados que a gente considera mais escandaloso. Um pecado sexual, um pecado que traz escândalo, um pecado público, um pecado religioso. Mas quando é uma coisa, ele não fez, tudo bem. Ninguém nota, ninguém se importa. Mas veja, eles estão sendo condenados por aquilo que eles não fizeram. Não socorreram, não amaram, não visitaram. E eles também perguntam: Senhor, quando foi que a gente te viu? Quando foi que a gente não te viu? Que o Senhor teve fome, teve sede, esteve preso? Eles vão tentar justificar. Muitos chegarão naquele dia. E como Jesus já havia falado, vão dizer: Senhor, no teu nome a gente fez isso, aquilo outro. Senhor, por que eu? Eu fui tão bonzinho. Eu ia para a igreja, eu dava meu dízimo. Eu era um bom pai, eu era um bom esposo. Eu era um cara honesto.
muitos vão se justificar. Pastor José Alex, pastor lá do seminário de Teresina, ele diz algo muito interessante falando sobre esse texto. Ele falou assim: eu não vou para o céu por causa das minhas obras, mas as minhas obras podem me levar para o inferno. Eu não vou para o céu por causa das minhas obras, mas as minhas obras podem me levar para o inferno. Eu não vou para o céu por causa das minhas obras, irmãos, porque a única obra que pode nos levar ao céu é uma obra perfeita, e ninguém tem obra perfeita. A obra perfeita é somente a de Cristo. Somente Ele realizou obra perfeita diante de Deus, e a sua obra é aplicada em nós pelo Espírito Santo. Se nele eu confiar, essa obra é acreditada em nossas vidas. E nós somos aceitos diante do Pai. Mas eu vou para o inferno se eu confiar nas minhas obras. Se eu colocar a minha esperança, a minha segurança naquilo que eu faço ou deixo de fazer. Quando Jesus fala aqui das obras dessas ovelhas, ele fala no sentido de que são frutos de uma vida transformada. Pessoas que criam em Cristo, que eram servos de Deus, e o resultado disso na vida deles eram pessoas que agiam de conformidade com aquilo que criam, com aquilo que confessavam. Assistiam, visitavam, ensinavam, cuidavam, amavam, não para ganhar favor de Deus, mas porque foram alcançadas pelo favor de Deus e viviam dessa forma. No segundo caso, são pessoas que querem confiar naquilo que elas fazem, nos seus méritos, na sua autojustiça. E quem se agarra nisso, o resultado é, você vai com as suas obras, que por melhor que sejam, não passa de trapo de imundícia. De nada adianta se a obra de Cristo não cobrir a sua vida. Naquele dia nós vamos nos apresentar com base em quê? Naquilo que Jesus fez por nós, ou naquilo que a gente está fazendo? Com a nossa segurança no que Jesus fez, ou com a segurança nas nossas boas obras, na nossa autojustiça? Meus irmãos, o texto termina com os únicos dois destinos possíveis para o homem. Os bodes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Se a vida é eterna, o castigo também é eterno. Não existe aniquilação, como alguns defendem. Não existe alívio, não existe mudança da sentença, não existe diminuição da pena. É algo definitivo. Ou você irá para o céu, ou você irá para a eternidade com o Senhor. Ou você irá para a Nova Jerusalém, ou você irá para o inferno. Não existe um outro caminho. Não existe uma outra saída. E há quem diga que Jesus nunca falou sobre inferno. Jesus nunca pregou sobre a realidade do inferno. Meus irmãos, mais uma vez a gente precisa se perguntar: de que lado você estará nesse dia? Não saia daqui sem pensar nessa pergunta e sem responder essa pergunta para você mesmo. Isso não é uma pergunta teórica, não é uma pergunta acadêmica, não é um conceito teológico. Meus irmãos, isso é o destino das nossas vidas. A vida, a nossa existência não acaba no momento em que fechamos os nossos olhos aqui. Ou quando o Senhor Jesus voltar para julgar. Nós temos uma eternidade pela frente. E precisamos nos perguntar com seriedade: essa eternidade será com o nosso Criador, com o nosso Redentor, com o nosso Salvador? Ou essa eternidade será nesse lugar de sofrimento e de destruição e de juízo que é o inferno? Para onde você vai? Para onde você irá? Concluindo, meus irmãos, Jesus virá. Às vezes a gente tem costume, a gente canta, fala
num aspecto como se Jesus estivesse voltando, né? Ele está ali devagarzinho, a passos lentos, ele está voltando, como se fosse um processo. Meus irmãos, quando Jesus vier, ele vai vir de vez. Ele virá. E ele vai vir em glória, em poder, para julgar a terra. Para buscar aqueles que são seus, mas para destinar também aqueles que não são seus para o castigo eterno. Para onde nós iremos? Só há uma forma de ser contado como ovelha, de ser contado como bendito de Deus. É confessando Jesus como Senhor e Salvador. É rendendo-se a Ele. É que Ele transforme as nossas vidas, transforme o nosso ser, transforme o nosso coração, mude a disposição das nossas vidas, a disposição do nosso coração, para que a gente viva como suas ovelhas, ouvindo, obedecendo, reconhecendo, amando o nosso pastor. Naquele dia, suas ovelhas serão chamadas de benditas. Aqueles que ouviram a voz do pastor aqui, vão ouvir a voz do pastor chamando: venham entrar comigo, minhas ovelhas. Venha para o lugar que eu preparei para vocês. Mas quem não ouve a voz desse pastor aqui, naquele dia vai ouvir. Mas vai ouvir falando: ó, vão para bem longe de mim. Vão para bem longe de mim. Porque vocês me rejeitaram. Vocês não ouviram quando eu chamei. Para onde você irá? Quero convidar você a fechar seus olhos. Eu quero orar por você nesse momento. Especialmente por você que não tem paz, que não tem segurança, que não tem convicção de dizer: eu naquele dia não sei. Eu não sei o que eu vou ouvir do Senhor. Não sei do que eu vou ouvir do Senhor. E das duas, uma, se você não tem essa convicção ainda, meu irmão, ou é porque você precisa se fortalecer mais na palavra, conhecer mais a palavra, porque a palavra nos dá essa segurança. A palavra nos diz que aqueles que são do Senhor, Ele de maneira alguma vai lançar fora. Se você teme ao Senhor, se você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode ter a certeza do que você vai ouvir naquele dia. Não por causa de você, mas por causa dele mesmo. Você é um bendito, você é uma ovelha amada e querida pelo Senhor. Mas pode ser que esse não seja o seu caso. Pode ser o caso de que essa dúvida que você tem é porque você ainda não é uma ovelha. Você ainda não ouviu o chamado soberano, supremo, gracioso do bom pastor. Você até está aqui, até tenta vestir uma roupa de ovelha, até tenta andar como ovelha, mas seu comportamento, seu pensamento, suas disposições são de bode, são de cabrito. E aí não dá para ter essa convicção mesmo. Que só pode ter essa convicção verdadeira aqueles que foram chamados pelo Senhor. O Senhor, mais uma vez, nos chama nessa manhã a conhecê-lo, reconhecê-lo e seguir a sua voz, seguir a sua palavra, seguir o seu chamado, o chamado do bom pastor. Que você possa ouvir a voz do Senhor nessa manhã, meu querido.